Começa agora mais um Geografia com o professor Fabião. Se inscreva no canal! Dá um like, tá? Bora, gente. Bom, começamos aqui. Como vimos, né, na explicação geral, as cidades, elas fazem parte da vida humana há muito tempo, não é verdade? As cidades mais antigas, elas datam entre 5.000 e 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, faz bastante tempo, né? Mais ou menos aí a idade da minha sogra. Essa é pro canal. Bom, eu expliquei para vocês qual seria o roteiro do surgimento das primeiras cidades, lembra? Então aqui a gente passou por várias revoluções na vida do ser humano. Entre elas, a Revolução do Fogo, né, pessoal? As características iniciais dos grupos humanos, eles eram nômades, e por serem nômades, dependiam do que a natureza oferecia. Portanto, eles eram né, coletores, coletavam o que a natureza oferecia. Só que assim, quando os recursos de uma determinada área se esgotavam, eles eram obrigados a fazer o quê? A mudar. Isso não permitia a construção de moradias fixas. Portanto, as moradias elas eram o quê? Temporárias. Utilizavam os recursos de uma determinada área e depois mudavam. Esses grupos são chamados de nômades. Com o passar do tempo, observando a natureza, observando o cotidiano mesmo, alguns grupos perceberam o quê? Que as sementes das frutas que eram consumidas, elas davam origem ao quê? A novas plantas. Surgimento da agricultura. O surgimento da agricultura ele foi fundamental para explicar o surgimento das cidades. Com a descoberta, o surgimento, o controle, né, da atividade agrícola, os grupos humanos deixaram de ser nômades e passaram a ser o quê? Passaram a ser o quê? Aquele grupo que não muda de lugar, pessoal. Vamos lá. Sedentários. Passaram a ser sedentários, ou seja, passaram a ter moradia fixa. Isso vai contribuir o quê? No surgimento das primeiras cidades. Afinal, as moradias poderiam ser sólidas, de pedra, no futuro de tijolos, ou seja, moradias fixas. Mas isso em si ainda não explica totalmente o surgimento das cidades. Com a atividade agrícola, os grupos humanos passaram a produzir excedentes. Excedente é o que sobra. Aí, por exemplo, você planta soja, por exemplo, ou milho, você vai jogar o excedente fora. O que você vai fazer com ele? Vai trocar, né? No início, por exemplo, quando não tinha moeda ainda, os grupos humanos eles trocavam as mercadorias. Então trocavam alimentos por alimentos ou por produtos artesanais. Essas feiras comerciais é que darão origem às primeiras cidades. Então a gente viu aqui o surgimento das primeiras cidades, mas elas vão ganhar um impulso mesmo em um determinado período. Qual é? A Revolução Industrial. Está aqui. Aí ó, a gente tem que ter na cabeça, né? O que a Revolução Industrial tem a ver com o crescimento das cidades? As fábricas surgem onde? Nas cidades, não é isso? As fábricas, a indústria, elas geram emprego e as pessoas migram para a cidade em busca desse emprego. Só que isso não explica toda a história, não é verdade? Um outro processo está acontecendo na área rural. Com o surgimento das máquinas, da Revolução Industrial, o que aconteceu? As máquinas começam a substituir a mão de obra humana no campo. Ou seja, as pessoas perdem o emprego no campo e têm que migrar para as cidades em busca de trabalho. Com isso, as cidades começam a crescer de forma muito acelerada. Qual que é o nome desse processo mesmo? A pessoa sai do campo e vai para as cidades. O nome é êxodo rural. Migração campo-cidade. É um movimento permanente no mundo hoje? Se a gente analisar a população mundial atualmente, a maioria da população mundial vive em cidades. Não é isso? Esse gráfico aqui, ó, né, caiu já em vários vestibulares, ele mostra quando, segundo estimativas, a população urbana passou a população rural. Então aqui, ó, por volta de 2010, para arredondar tudo, a população urbana passou a população rural. No Brasil esse processo já é mais antigo, mas no mundo, né, por volta de 2010, a população urbana passou a população rural. E o gráfico mostra o que para a gente? Que tendência? De crescimento da população urbana. Olha, eu acabei de afirmar para vocês que as cidades elas cresceram de forma muito acelerada. Isso gera o quê? Um crescimento desordenado. Ó, guardem bem esse termo. Crescimento desordenado seria o contrário de crescimento ordenado. Ordenado não é em ordem,
né, com critérios e tudo mais, o crescimento desordenado é aquele que não tem planejamento e tudo mais. Ou seja, as cidades elas cresceram espontaneamente de forma desordenada. Então, a grande parte dos problemas urbanos que temos atualmente são relacionados ao crescimento desordenado das cidades. Aí uma perguntinha para vocês. No Brasil, a gente está conseguindo vencer esse problema? Sim ou não? Não. Tá? As periferias, normalmente, elas não têm os serviços, né, que os governos deveriam prestar. Ou esses serviços eles são mais precários. Okay? Então, o crescimento desordenado das cidades, no nosso país, por exemplo, ele acaba causando isso. Áreas de bairros, de periferia principalmente, onde o poder público não chega, onde não tem água encanada, não tem saneamento básico em geral, não tem coleta de esgoto, e as pessoas que vivem nessas áreas têm situação precária. Esse é o chamado crescimento desordenado. Crescimento de cidades que têm 500 mil habitantes, cidades grandes. Esse fenômeno está acontecendo no Brasil atualmente. As cidades, né, de porte grande, menores que as metrópoles, elas têm ganhado uma importância hoje em dia. E por quê? Eu lembro da explicação, já foi questão do Enem, inclusive, algumas vezes. Por que as cidades desse tamanho, com essa quantidade de habitantes, estão crescendo? Porque elas passaram a oferecer, atenção, elas passaram a oferecer algumas vantagens em relação às grandes metrópoles. Que vantagens são essas? Por exemplo, os municípios, eles querem gerar empregos em sua área, assim, na área do seu município. O que eles fazem? Eles fornecem incentivos para que empresas migrem para lá. Isenção de impostos, concessão de terrenos. Ou seja, as empresas, elas deixam uma grande metrópole em busca dos incentivos municipais. É um item importante? Por exemplo, você não paga o imposto durante um período. Isso é comum. Cidades fazem isso, alguns estados também fazem. Outra coisa importante, uma cidade como a nossa, São José do Rio Preto, ela oferece uma boa estrutura? Tem aeroporto, tem duas rodovias importantíssimas que cruzam a cidade, a Washington Luiz e a BR-153. Ou seja, tem a ferrovia, a Transbrasiliana. Ou seja, nossa cidade, que tem mais ou menos essa quantidade de habitantes, ela oferece toda a estrutura de uma grande metrópole. E ela não tem os grandes problemas das grandes metrópoles. Por exemplo, grandes engarrafamentos, a população não leva muito tempo para chegar ao trabalho. Concorda ou não? Comparando com São Paulo, por exemplo. Ou seja, cidades como Rio Preto, cidade de 500 mil habitantes, elas oferecem vantagens para as empresas. E por isso, esse fenômeno no Brasil. Boa parte das empresas está migrando para onde? Para essas cidades que têm esse número de habitantes. O que ajuda a explicar também? Êxodo rural. Por exemplo, na região de Rio Preto, concorda que muita gente das cidades vizinhas, de áreas rurais, das cidades aqui próximas, Guapiaçu, Cedral, Uchoa, Mirassol, deixaram a vida rural em busca de trabalho na cidade. Então essas cidades elas apresentam atualmente um grande crescimento. Dica: quais regiões? Sudeste, Nordeste, o Centro-Oeste um pouco menos, mas também. A única região que não vai se destacar nisso aqui, qual que é? Região Norte. Classificação das cidades. Bom, o que a gente tem aqui? Eu posso classificar as cidades de várias formas. Ok? Uma das formas de classificar é essa. Metrópole. Metrópole é o quê? Aglomeração de cidades. É uma grande cidade. Atenção. Metrópole é uma grande cidade. Pela classificação do IBGE no Brasil, metrópole é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Guardaram a informação? Então, ó, o termo metrópole ele faz referência a uma grande cidade. Uma cidade, segundo o IBGE, com mais de 1 milhão de habitantes. As metrópoles, normalmente, elas prestam a maioria dos serviços complexos, na área da medicina, no comércio, sedes de bancos, sedes de empresas. Ou seja, uma grande metrópole, ela presta os serviços complexos, ou mais complexos. São Paulo, por exemplo, é uma grande metrópole? No caso do Brasil, São Paulo é a nossa maior metrópole, né? Mais de 10 milhões de habitantes. São Paulo também, atenção agora, hein, gente? É uma cidade global ou metrópole global. Todos estão atentos? O que determina se a cidade é global ou não? Influência internacional. Tá claro isso? Por exemplo, é a posição geográfica que determina? Não.
quantidade de habitantes, pessoal, que determina se uma cidade é global ou não? Não, não é o critério. O que determina se uma cidade vai ser global ou não é a sua influência internacional. É como essa cidade ela acaba afetando outros locais do planeta ou outras cidades do planeta. As cidades globais, elas são o quê? O foco de globalização. É a partir das cidades globais que o mundo globalizado acaba se confirmando. Nas cidades globais, atenção, caiu uma questão assim. Nas cidades globais, a economia mundial é planejada, então, o planejamento da economia mundial, decidida e realizada. Então, é a partir das cidades globais que as decisões são tomadas. Vou pegar o exemplo dessa que está aqui, ó. Nova York, essa cidade que quase não tem importância no mundo, certo? Nova York, por exemplo, tem a sede da ONU. E em Nova York também fica o Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, boa parte das decisões mundiais são tomadas onde? Nova York. A cidade de Nova York tem a Bolsa de Valores de Nova York. Ah não, de Tóquio. A cidade de Nova York, ela tem a Bolsa de Valores de Nova York. Boa parte do preço das mercadorias do mundo é decidida por lá. Ou seja, tem influência ou não tem? Essas bolinhas vermelhas, elas mostram. Esses círculos vermelhos mostram as cidades globais no mundo. Okay? Pegadinha clássica sobre esse tema. Eu só tenho cidade global em países tipo norte. Lembrando que país tipo norte e país tipo sul não é hemisfério norte e hemisfério sul, não é isso? É a divisão econômica do mundo atualmente. Então, eu tenho cidades globais tanto em países desenvolvidos quanto em países subdesenvolvidos. No Brasil, por exemplo, temos 2 cidades globais. Quais são elas? São Paulo e Rio de Janeiro. São as nossas 2 cidades globais. Temos outras? Não, não temos. Então, portanto, temos cidades globais tanto em países desenvolvidos, países centrais, quanto em países subdesenvolvidos, países periféricos. Classificação das cidades globais em relação à sua importância. Temos 3 classificações. As cidades globais tipo alfa, as cidades globais tipo beta e as cidades globais tipo gama. Há uma relação de importância entre elas. Entre as cidades tipo alfa temos Londres, Nova York, Paris e Tóquio, que são as principais cidades globais, aquelas que têm maior influência. O Brasil tem São Paulo classificado como cidade global beta. Megacidades. Megacidade e cidade global é a mesma coisa? Ó, o que determina se uma cidade é mega é a quantidade de habitantes que ela possui. Para ser considerada, atenção, para ser considerada uma megacidade, uma cidade ela tem que ter no mínimo 10 milhões de habitantes. Pegadinha. Precisa ser uma cidade só? Uma área urbana contínua que tem no mínimo 10 milhões de habitantes. Damos a isso o nome de megacidade. Lembrando, ó, só para comparar, cidade global é uma cidade que tem influência global. Megacidade é uma cidade que tem no mínimo 10 milhões de habitantes. Uma cidade ou uma estrutura urbana contínua que tenha no mínimo 10 milhões de habitantes. Ó, área de conurbação, portanto, é uma área urbana contínua entre 2 cidades ou mais. Desaparece a área rural, a separação rural entre elas. Você só tem bairros ligando várias ou 2 cidades pelo menos. Isso é área de conurbação. Por exemplo, a nossa cidade está caminhando para isso? Logo, logo os bairros de Rio Preto estarão conectados com os bairros de Mirassol. No futuro de Piguá também, ou seja, conurbação é uma área urbana contínua. Tóquio é a única o quê? Metacidade. Metacidade? Rio Preto é uma metacidade? Metacidade é uma cidade, né? Esse termo é novo, está sendo usado. É uma cidade que tem 30 milhões de habitantes. Então, comparando, ó, megacidade, no mínimo 10 milhões de habitantes. Metacidade, só tem Tóquio. É uma área urbana contínua que tem mais de 30 milhões de habitantes.
Bom, um dos temas desse bimestre foi a chamada geografia do crime. Tá? Aí, primeira coisa que eu quero chamar a atenção, estamos falando de cidades, não é isso? As cidades, elas são o quê? O foco da globalização no mundo, principalmente as cidades globais. E a gente pode concluir que os grupos criminosos, eles usam a globalização para facilitar o seu trabalho. Concorda? Por exemplo, o mundo globalizado e suas redes de conexões facilitam que o crime organizado mande mensagens, faça negócios e distribua suas mercadorias. Por exemplo, drogas, armas e até pessoas, elas se aproveitam da estrutura do crime organizado para distribuir suas mercadorias. É fato. Então a globalização acabou, a tecnologia, redes sociais, Facebook, WhatsApp, eles facilitaram o quê? A atuação do crime organizado no mundo. Essa charge aqui, ela faz uma brincadeira séria com uma situação que acontece no nosso país. O sistema tripartite, ele determina o quê? A divisão dos poderes em? Três. Legislativo, judiciário e executivo. Executivo, legislativo e judiciário. Não é isso? 3 poderes independentes que servem para manter a harmonia entre eles e garantir que não haja abuso de poder. Bom, aqui apareceu um quarto poder, chamado poder paralelo. Aqui está falando do quê? Existem áreas do nosso território que elas são dominadas por grupos criminosos. Esses grupos criminosos, eles fazem o quê, pessoal? Eles determinam as regras, as leis nessa região. Atenção! Como que eles impõem o controle sobre essas áreas? Uso da força, usando o poder que as armas trazem, ou seja, e a geografia da região facilita? Por exemplo, se for uma área de morro, com vielas, com becos, facilita o quê? Que os criminosos se escondam. Então, a geografia da região também contribui. Então, existem áreas no nosso país onde a relação de poder das armas e o domínio facilitam a atividade criminosa, principalmente no Rio de Janeiro. Paraíso fiscal. Atenção agora. Por exemplo, Bahamas. Ó, dá uma olhadinha na charge. Tem uma na prova, tá? Bonitinha também. Paraíso fiscal para chamar de meu também. Ó, pegadinhas. Paraíso fiscal é onde o dinheiro se sente bem, afinal é o paraíso. Tá? Por exemplo, ó, o que faria o dinheiro se sentir bem em determinado local? Pagar menos impostos, tributação menor, ninguém faz perguntas, sem registro, ou seja, sem controle. Como se arrumou isso? Eu sempre esqueço essa Sem a pergunta, né? Por causa daquela ilha lá. Ilhas Caimã, por exemplo. Ó, sem extradição. sem extradição, boa. Boa. Extradição é você, a pessoa está no país e você devolve a pessoa. A força. Extradição. Pegadinhas clássicas. Paraíso fiscal, ele atrai só dinheiro ilegal? Não. Resposta não. Paraíso fiscal, ele pode atrair também o dinheiro legal. Ficou claro isso? Multinacionais, por exemplo, elas usam paraísos fiscais para quê? Para pagar menos impostos. Mas o paraíso fiscal, por sua estrutura, ele atrai também dinheiro da ilegalidade. Ou seja, dinheiro de corrupção, dinheiro de tráfico de pessoas, de tráfico de órgãos. Onde você pode ocultar esse dinheiro? Em um paraíso fiscal. Né? Que não vai fornecer seus dados, que não vai fornecer informações sobre a sua conta. Ou seja, o paraíso fiscal, ele facilita de alguma forma a presença do dinheiro ilegal. Mas só do dinheiro legal? Também do dinheiro legal. Ui, desculpa. Atenção. Tema dos mais atuais. Tudo bem? Primavera árabe. Ó, vamos buscar a raiz do nome. O termo primavera é uma referência a um outro fato histórico. Esse outro fato histórico aconteceu em 1848. Lógico, arredondando a data. A Europa, nesse ano, ela passa por uma série de revoluções, onde a população europeia se levanta, se ergue, para derrubar do poder, sabe? Governos autoritários, que tiravam a liberdade da população, onde não existia democracia. Ou seja, os povos da Europa florescem para lutar por democracia. Essas revoluções contra o autoritarismo, contra a falta de liberdade, contra a falta de participação política na Europa, contra o absolutismo, ficou conhecida como Primavera dos Povos.
Ok? Aí a gente já entendeu de onde veio o termo primavera árabe. É a mesma coisa? É igualzinho? Ó, pensamento crítico, hein? Lógico que a primavera árabe não é a mesma coisa da primavera europeia. Assim como estão chamando de primavera sul-americana, e não é a mesma coisa da primavera árabe nem da primavera europeia. Mas o termo primavera, ele é usado, fica como dica para sempre para vocês, para se referir quando os povos se erguem para lutar por alguma coisa. Primavera. Ó, lembrando do roteirinho. Muitos países de tradição islâmica tinham presidentes que estavam há muito tempo no poder. Lembra disso? Ó, muitos países de tradição islâmica, países árabes, tinham presidentes que estavam há muito tempo no poder. Lembrava mais monarquia do que presidencialismo. Com uma pessoa há muito tempo no poder, normalmente a população ela perde o quê? Liberdade, perde direito de participação política, ou seja, esses governos, para se manterem no poder, normalmente eles agem de forma autoritária. É isso? Sim. Bom, aí onde vai começar? Onde o processo começa? A Tunísia tinha esse exemplo, parecido. O presidente da Tunísia há muito tempo no poder, lá desde 1987, e a revolta começa em 2010. Ó. Aí, pessoal, a gente sabe o seguinte, atenção agora. Em 2010, a gente tem acesso à internet. A gente tem acesso às redes sociais. E aprendemos que as redes sociais, elas podem ser o quê? Uma ferramenta muito importante para você mobilizar pessoas. Concorda ou não? De vários sentidos, Positivos e negativos. Nesse caso aqui, a internet ela foi utilizada para mobilizar a população contra governos autoritários ou presidentes que estavam há muito tempo no poder. Entendemos essa parte? Então, mobilizar a população. Aí na Tunísia vai acontecer o estopim, lembra? Um manifestante na Tunísia, ele colocou fogo no próprio corpo, em protesto contra o presidente da Tunísia. A morte desse manifestante fez explodir a revolução. O presidente foi obrigado a renunciar ao poder. Ficou só na Tunísia? Não. A primavera árabe, ó, os ventos da primavera árabe chegam no Egito. Derrubam o presidente do Egito, que também foi obrigado a renunciar. Ficou só no Egito? Não. Chegou na Líbia, onde o presidente acabou morto pela população. Porque não renunciou. Tunísia, Egito, Líbia. Chegou na Síria. E a Síria está em guerra civil até hoje. Portanto, a Primavera Árabe foram movimentos, populações de países árabes de tradição islâmica, para retirar do poder presidentes que estavam há muito tempo no governo. Aí, pessoal, o que a gente tem aqui? Ó? Movimentos populacionais para tentar derrubar o presidente do poder ou os presidentes do poder. Conseguiram em alguns países? A Síria permanece em guerra até hoje. Tudo bem? Essa é a chamada Primavera Árabe.